Renata ajeitou a alça da bolsa no ombro enquanto sua filha de 6 anos segurava sua mão com força. Ela sabia que aquela entrevista seria difícil, mas não imaginava o quanto. Você trouxe uma criança para uma entrevista de emprego? O gerente nem disfarçou o desdém na voz. Olha, vou ser direto porque meu tempo é valioso. Você acha mesmo que consegue trabalhar aqui sendo mãe solteira? O que ele não sabia é que estava cometendo o maior erro da sua carreira, porque a mulher na sua frente não era uma candidata qualquer. E aquele dia mudaria tudo. A sala de espera estava silenciosa. Renata ajeitou a alça da bolsa no ombro e olhou para a filha de 6 anos sentada ao seu lado. A menina balançava as perninhas, folheando um livrinho de colorir que a mãe sempre carregava para momentos como esse. Mãe, vai demorar muito? A pequena Sofia perguntou baixinho. Não, amor, só uns minutinhos. Renata sorriu, mesmo sentindo o aperto no peito. Ela não queria estar ali com a filha. Tinha tentado tudo. A vizinha que sempre ajudava estava viajando. A creche fechou mais cedo por causa de um problema no encanamento. Não havia outra opção. Era essa entrevista ou perder a chance de um emprego que poderia mudar tudo. A roupa que vestia era simples. Calça preta, blusa branca, sapatos baixos confortáveis. Nada chamativo, nada sujo ou amassado. Digno, profissional dentro das possibilidades. A porta se abriu. Renata Santos? Uma recepcionista chamou sem olhar para cima. Sim, sou eu. O senhor Marcelo vai receber a senhora agora. Sala 304. Renata pegou a mão de Sofia e as duas seguiram pelo corredor. As paredes eram cobertas de vidro, modernas, imponentes. Aquela empresa era grande, muito grande, e ela conhecia cada centímetro daquele lugar, mas hoje não era o dia de mostrar isso. Bateu na porta. Entre! A voz soou impaciente. Marcelo estava sentado atrás de uma mesa enorme, mexendo no celular. Nem levantou os olhos quando elas entraram. Renata fechou a porta devagar e permaneceu em pé com Sofia ao lado. Segundos passaram. 5, 10, 15. Finalmente ele ergueu o rosto. Seus olhos percorreram Renata da cabeça aos pés. Depois pousaram em Sofia. Uma sobrancelha se arqueou. Você trouxe uma criança para uma entrevista de emprego? Ele não parecia estar fazendo uma pergunta. Era uma afirmação carregada de desaprovação. Sim, senhor. Tive um imprevisto de última hora e não havia com quem deixá-la. Peço desculpas, mas posso garantir que isso não vai interferir. Não vai interferir? Marcelo deu uma risada curta, sem humor. Olha, eu vou ser direto com você porque meu tempo é valioso. Você acha mesmo que uma mãe solteira com criança pequena vai conseguir dar conta de um cargo de gerência? Renata respirou fundo. Manteve a voz firme, mas educada. Senhor, meu currículo mostra que tenho 15 anos de experiência em gestão corporativa. Liderei equipes de até 50 pessoas. Implementei projetos que aumentaram a produtividade em... Todo mundo coloca essas coisas no currículo. Ele nem olhou para os papéis na mesa. O problema não é o que está escrito, é a realidade. Criança fica doente, criança precisa de atenção. Reunião importante? Você vai ter que sair correndo porque a escola ligou. Com todo respeito, senhor, tenho uma rede de apoio estruturada. Minha organização pessoal sempre foi. Olha, vou te poupar tempo. Marcelo cruzou os braços. Esse cargo exige disponibilidade total. Viagens, reuniões até tarde, finais de semana quando necessário. Você realmente acha que consegue? Sofia puxou a manga de Renata, sussurrando. Mãe, o moço é bravo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renata colocou a mão na cabeça da filha, um gesto protetor e tranquilizador. Meu amor, fica quietinha só mais um pouquinho, tá bom? Marcelo revirou os olhos visivelmente. Viu? É exatamente isso que eu estou falando. Renata sentiu a raiva subir, mas controlou. Tinha aprendido, ao longo dos anos, que manter a calma era a melhor arma, especialmente em situações como essa. Senhor Marcelo,
Entendo suas preocupações, mas gostaria de ressaltar que nunca deixei responsabilidades profissionais de lado por questões pessoais. Tenho referências que podem comprovar. Mira, você parece ser uma pessoa esforçada. Não estou dizendo o contrário. Ele se recostou na cadeira com um suspiro teatral. Mas essa vaga é para alguém que pode se dedicar 100%, sem distrações, sem imprevistos. Você entende o que eu quero dizer? Entendo perfeitamente o que o senhor está dizendo. A voz de Renata estava calma, calma demais. Ótimo, então a gente se entendeu. Marcelo já estava pegando outro currículo da pilha. Vou ser sincero, a gente vai seguir com outros candidatos que tenham um perfil mais adequado para o que a empresa precisa no momento. Posso perguntar algo? Ele pausou, claramente impaciente. O quê? O senhor leu meu currículo? Completamente? Li o suficiente. E as minhas certificações, a especialização em Harvard, os 3 prêmios de gestão que recebi nos últimos 5 anos? Marcelo deu de ombros. Como eu disse, no papel todo mundo é excelente. Na prática é diferente. Renata assentiu lentamente. Seus olhos percorreram a sala. Observou cada detalhe, a mesa, os quadros na parede, a vista da janela. Tudo muito familiar. Entendo. Agradeço o seu tempo, Sr. Marcelo. Sem problema. Boa sorte na sua busca. Ele já estava digitando algo no computador, claramente dando a entrevista por encerrada. Renata pegou a mão de Sofia e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Senhor Marcelo, posso lhe dar um conselho? Ele ergueu os olhos, surpreso pela ousadia. Conselho? Sobre o quê? Nunca julgue um livro pela capa. Às vezes, as aparências enganam mais do que o senhor imagina. E com isso, ela saiu. A porta fechou suavemente atrás dela. Marcelo ficou olhando para a porta fechada por um momento, depois balançou a cabeça e voltou ao trabalho. Mais uma candidata inadequada eliminada. Ele era bom nisso. Filtrar quem realmente servia para a empresa e quem estava perdendo tempo. Do lado de fora, no corredor, Sofia olhou para a mãe com os olhos arregalados. Mãe, você não conseguiu o emprego? Renata apertou a mãozinha da filha e sorriu. Um sorriso pequeno, mas que carregava algo. Conhecimento, certeza, algo que uma criança de 6 anos não poderia entender naquele momento. Não se preocupe, meu amor. Amanhã vai ser um dia muito diferente. E enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao elevador, Renata tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem rápida. Reunião de emergência amanhã, 9 horas. Todos os gerentes. Presença obrigatória. As CEO. Ela apertou enviar e guardou o telefone. Amanhã, Marcelo descobriria quem realmente tinha acabado de dispensar. Marcelo voltou sua atenção para o computador, mas algo o incomodava. Aquela mulher, Renata, tinha algo nela. Uma postura, uma forma de falar. Algo que não se encaixava com a imagem de desespero que ele esperava ver. Irritante, ele murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. A porta se abriu novamente. Seu assistente, um jovem chamado Lucas, entrou com uma pasta. Marcelo, aqui estão os outros currículos para a vaga de gerente de operações. Ótimo, deixa aí. Marcelo nem olhou para cima. Lucas hesitou na porta. Viu uma mulher saindo com uma criança. Era candidata? Era. Não é mais. Marcelo deu uma risada seca. Mãe solteira trouxe a filha para a entrevista. Você acredita? Falta de profissionalismo total. Ah, Lucas pareceu desconfortável. Mas o currículo dela era bom? Lucas, papel aceita qualquer coisa. A realidade é outra. A gente não pode dar chances para quem claramente não vai conseguir entregar. É business, nada pessoal. Entendo. Lucas saiu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele não concordava completamente. Marcelo continuou revisando os currículos. Ele se orgulhava de sua capacidade de identificar rapidamente quem servia e quem não servia. Nos últimos 3 anos como gerente de recursos humanos, tinha desenvolvido um faro para essas coisas. Mães solteiras? Complicado.
sempre tinha imprevistos. Pessoas muito qualificadas, perigoso, queriam seu cargo, jovens demais, inexperientes, velhos demais, ultrapassados. Tinha uma lista mental de perfis que simplesmente não valiam o risco, e Renata se encaixava perfeitamente em um deles. Do outro lado da cidade, Renata estava em casa. Sofia já dormia no quarto, abraçada ao ursinho de pelúcia. A mãe estava sentada à mesa da cozinha, o laptop aberto à sua frente. Na tela, relatórios financeiros, gráficos de desempenho, análises de produtividade de cada departamento da empresa. Sua empresa. Renata tinha fundado aquela companhia 12 anos atrás, começando do zero. Era uma empresa de tecnologia especializada em softwares de gestão. Nos primeiros anos trabalhou 16 horas por dia, sozinha, grávida, e depois com um bebê nos braços. Cresceu, contratou pessoas, expandiu. E há 5 anos decidiu dar um passo para trás da operação diária. Colocou uma diretoria executiva competente no comando e assumiu o papel de CEO estratégica, trabalhando remotamente a maior parte do tempo. Isso lhe permitiu estar mais presente para Sofia, ver a filha crescer, estar nas apresentações da escola, fazer o dever de casa junto. Mas também lhe permitiu algo mais: observar a empresa de fora, ver como as coisas realmente funcionavam quando ela não estava fisicamente presente. E não gostou do que viu. Nos últimos meses, houve reclamações, funcionários insatisfeitos, taxa de rotatividade aumentando, talentos saindo para a concorrência. E quando começou a investigar discretamente, um nome aparecia repetidamente: Marcelo Ferreira, gerente de recursos humanos. Renata abriu uma pasta em seu computador. Dentro dela havia documentos, e-mails internos, relatos de funcionários que saíram da empresa. Um padrão começou a se formar. Marcelo tinha uma forma muito particular de conduzir entrevistas e avaliações. Ele descartava candidatos por motivos que nada tinham a ver com competência. Julgava pela aparência, pelas circunstâncias pessoais, por preconceitos velados que ele provavelmente nem reconhecia em si mesmo. Uma candidata foi rejeitada porque parecia muito emotiva. Outro candidato porque não tinha presença de liderança. Tradução: era tímido. Uma mulher grávida foi passada para trás, mesmo sendo a mais qualificada. Um homem mais velho foi dispensado por não se encaixar na cultura jovem da empresa. Renata fechou os olhos e respirou fundo. Aquilo não era a empresa que ela construiu, não eram os valores que ela estabeleceu desde o início. Ela sempre acreditou em dar chances, em olhar além do óbvio, em reconhecer potencial onde outros viam obstáculos. Era por isso que decidiu fazer aquele teste. Criou um currículo falso. Bom, não exatamente falso. Todas as informações eram verdadeiras. Só omitiu um detalhe: que ela era a dona da empresa. Agendou a entrevista usando seu nome de solteira completo, que nunca usava profissionalmente. Vestiu-se de forma simples e levou Sofia, propositalmente, para ver como seria tratada. Queria ver com os próprios olhos, sem filtros, sem ninguém sabendo quem ela era. E o que viu confirmou tudo. Marcelo não a avaliou pelas competências, não olhou suas conquistas, não fez perguntas técnicas. Julgou pela aparência, pela condição de mãe solteira, pela presença da criança. Renata abriu o e-mail que tinha enviado mais cedo. A reunião estava marcada. Todos os gerentes receberiam a notificação amanhã de manhã. Presença obrigatória. Seria a primeira reunião presencial dela em 6 meses e seria memorável. De volta ao escritório, já eram quase 6 da tarde, quando Marcelo decidiu encerrar o dia. Guardou os currículos, desligou o computador e pegou o paletó. No estacionamento encontrou Carla, gerente financeira. E aí, Marcelo, dia produtivo? Mais ou menos. Entrevistas o dia todo, a maioria sem condições.
É difícil achar gente boa mesmo. Carla destrancou o carro. Nem me fala. Hoje veio uma mãe solteira com a filha na entrevista. Você acredita? Ele balançou a cabeça com desdém. Carla franziu a testa. E qual era a qualificação dela? Ah, no papel até era boa, mas você sabe como é. Teoria é uma coisa, prática é outra. Marcelo. Carla escolheu as palavras com cuidado. Você não acha que deveria dar mais chances para pessoas em situações diferentes? Às vezes, são os melhores profissionais. Carla, você é do financeiro. Eu sou de RH. Confie em mim. Eu sei identificar quem vai dar problema. Ela não respondeu. Apenas entrou no carro e foi embora. Marcelo ficou sem entender a reação fria dela, mas não deu muita importância. Naquela noite, em casa, Renata colocou Sofia para dormir e voltou para o laptop. Preparou uma apresentação. Simples, direta, com dados concretos. Amanhã não seria sobre vingança, seria sobre justiça. Sobre fazer o que era certo para a empresa que ela construiu com tanto sacrifício. Seria sobre mostrar que competência não tem cara, não tem estado civil, não tem idade perfeita. Competência é competência. E respeito é respeito. E Marcelo estava prestes a aprender essa lição da forma mais impactante possível. A mensagem no celular dele vibrou às 22h37. Reunião emergencial. Amanhã, 9h. Presença obrigatória. Todos os gerentes. CEO. Marcelo leu a mensagem meio sonolento. A CEO? Ela nunca aparecia. Trabalhava remoto. Ninguém realmente a via pessoalmente há meses. Deve ser algo sério, ele pensou, colocando o celular de volta na mesa de cabeceira. Não fazia ideia do quão sério realmente era. A manhã começou com um burburinho incomum no escritório. Funcionários chegavam mais cedo que o normal, sussurrando nos corredores. A notificação da reunião emergencial tinha causado um alvoroço. Você sabe do que se trata? Uma assistente perguntou para outra no elevador. Não faço ideia, mas deve ser importante. A CEO nunca convoca reunião presencial. Você já viu ela pessoalmente? Nunca, só nas videochamadas trimestrais. Marcelo chegou às 8h40. Estava confiante, como sempre. Terno bem passado, sapatos brilhando, cabelo penteado para trás. Ele gostava de causar boa impressão. Bom dia, pessoal, cumprimentou alto ao passar pela recepção. A recepcionista, uma senhora chamada Dona Conceição, apenas acenou com a cabeça. Normalmente ela era simpática, mas hoje parecia séria, distante. Que clima estranho, Marcelo pensou, mas não deu importância. No departamento de RH, encontrou Lucas já organizando papéis. E aí, Lucas, alguma novidade sobre essa reunião? Nada. Só sei que é com todos os gerentes, sala de conferências principal. A CEO deve estar anunciando alguma expansão, ou um novo contrato grande. Marcelo sorriu confiante. Talvez até promoções. Eu tenho feito um trabalho excelente aqui. Lucas não respondeu. Apenas continuou organizando os documentos em silêncio. Às 8h55, os gerentes começaram a se reunir. Eram 8 no total. Carla do financeiro, Roberto de operações, Juliana de marketing, Paulo de TI e outros 4 de diferentes setores. A sala estava em silêncio tenso. Ninguém sabia exatamente o que esperar. Alguém sabe se a doutora Renata já chegou? Roberto perguntou, olhando para o relógio. Doutora Renata? Marcelo franziu a testa. Quem? Carla o encarou com uma expressão estranha. A CEO, Renata Silva. Ah, claro, Renata Silva. Marcelo assentiu, mas o nome não lhe dizia nada de especial. Era apenas a dona da empresa, alguém distante, que ele nunca tinha visto pessoalmente. O relógio marcava exatamente 9 horas quando a porta se abriu. Renata entrou, mas não era a Renata de ontem. O cabelo estava solto, bem cuidado. Usava um blazer azul marinho impecável sobre uma blusa branca, calça social perfeitamente cortada, sapatos de salto médio, brincos discretos,
Maquiagem leve, mas presente. Ela carregava uma pasta de couro e um tablet. Sua postura era ereta, confiante. Os olhos percorreram a sala com firmeza. A maioria dos gerentes se levantou imediatamente. Bom dia, doutora Renata. Carla foi a primeira a cumprimentar. Que bom vê-la pessoalmente. Roberto sorriu. Os outros gerentes seguiram cumprimentando com respeito e até certo nervosismo. Marcelo permaneceu sentado por alguns segundos, processando. Havia algo familiar naquela mulher, algo que ele não conseguia identificar. Então, se levantou também, um pouco atrasado. Bom dia, ele disse, estendendo a mão. Renata olhou para ele. Seus olhos se encontraram. Ela não pegou a mão dele imediatamente. Deixou alguns segundos passarem. Segundos longos, desconfortáveis. Então apertou rapidamente, soltando em seguida. Bom dia, Marcelo. Sua voz era calma, controlada. Ele sentiu um arrepio. Aquela voz. Conhecia aquela voz. Por favor, sentem-se. Renata se posicionou na cabeceira da mesa, abrindo o tablet. Todos se acomodaram. A tensão na sala era palpável. Agradeço a presença de todos. Sei que é incomum eu aparecer pessoalmente, mas hoje é um dia importante. Renata começou, mantendo contato visual com cada pessoa. Nos últimos 6 meses, venho monitorando de perto os indicadores da empresa e encontrei alguns problemas preocupantes. Os gerentes trocaram olhares nervosos. Nossa taxa de rotatividade aumentou 42%. Perdemos 3 talentos-chave para a concorrência. E recebemos 14 reclamações formais de candidatos sobre processos seletivos inadequados. Marcelo engoliu seco. Começou a suar levemente. Decidi investigar pessoalmente. Renata continuou, sua voz permanecendo firme, mas sem agressividade. E o que descobri me deixou profundamente decepcionada. Ela deslizou o dedo no tablet, projetando dados na tela grande da sala. Esses são números de candidatos rejeitados nos últimos 6 meses. Vejam os motivos listados. A tela mostrava estatísticas. Marcelo sentiu o estômago apertar quando viu alguns dos comentários que ele mesmo tinha digitado no sistema. Candidata parecia muito emotiva. Perfil não se encaixa com a cultura da empresa. Falta de disponibilidade presumida. Não demonstrou energia suficiente. Nenhum dos comentários falava sobre competência técnica. Todos eram baseados em impressões subjetivas e, pior, em preconceitos velados. Essa não é a empresa que construí, Renata disse, e pela primeira vez sua voz carregou emoção. Quando fundei esta companhia, eu era uma mãe solo, grávida, trabalhando 16 horas por dia. Se alguém tivesse me julgado pelas circunstâncias ao invés das minhas capacidades, nada disso estaria aqui hoje. Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. Mãe solo. Aquela informação ecoou em sua mente. Por isso, decidi fazer um teste. Renata pausou, deixando o suspense preencher a sala. Criei um currículo com minhas qualificações reais. Usei meu nome de solteira completo. Me vesti de forma simples e marquei uma entrevista ontem à tarde. O silêncio na sala era sepulcral. Alguns gerentes começaram a entender onde aquilo ia dar. Carla cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Marcelo não conseguia respirar direito. Seu cérebro trabalhava freneticamente, conectando os pontos. Aquela mulher. Ontem, a entrevista. Não podia ser. E vocês sabem o que aconteceu? Renata perguntou, mas ninguém ousou responder. Fui dispensada em menos de 10 minutos, sem que meu currículo fosse lido completamente, sem perguntas técnicas, sem avaliação real de competências. Ela travou os olhos em Marcelo. Fui julgada por ser mãe solteira, por ter levado minha filha comigo, por estar vestida de forma simples, por não me encaixar numa imagem pré-concebida do que um gerente deveria parecer. Marcelo queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e o engolisse. Seu rosto estava vermelho.
As mãos tremiam levemente sob a mesa. Os outros gerentes olhavam entre Renata e Marcelo, começando a entender a gravidade da situação. Doutora Renata, Marcelo tentou falar, a voz saindo rouca. Eu não sabia que era a senhora. E isso muda alguma coisa? Renata o interrompeu, sua voz cortante, mas ainda controlada. Se eu fosse realmente uma candidata comum, o tratamento estaria correto? Se eu não fosse a CEO, a forma como fui julgada seria aceitável? Ele não soube o que responder. O problema, Marcelo, não é você não saber quem eu era. O problema é você ter tratado um ser humano qualificado como se não merecesse nem 5 minutos de consideração real. Renata voltou-se para os outros gerentes. Quero deixar claro para todos. Isso não é um ataque pessoal a ninguém, mas é um problema sistêmico que precisa ser corrigido imediatamente. Esta empresa foi construída sobre valores de respeito, meritocracia e oportunidade, e esses valores foram comprometidos. Ela fechou o tablet e olhou ao redor da mesa. Vamos fazer mudanças, mudanças grandes, começando hoje. O clima na sala era de choque absoluto. Alguns gerentes pareciam aliviados por não serem o foco. Outros estavam claramente desconfortáveis, provavelmente relembrando suas próprias práticas. Marcelo estava pálido, os olhos fixos na mesa, sem coragem de olhar para ninguém. E Renata, em pé na cabeceira daquela mesa, representava algo maior do que justiça pessoal. Representava uma mensagem sobre dignidade, respeito e a importância de nunca subestimar ninguém baseado em aparências ou circunstâncias. A reunião estava apenas começando. E o pior para Marcelo ainda estava por vir. Renata respirou fundo antes de continuar. Sabia que o próximo passo seria difícil, mas necessário. Olhou ao redor da mesa, observando cada rosto. Alguns demonstravam apoio silencioso, outros desconforto. E Marcelo? Marcelo parecia querer desaparecer. Gostaria de compartilhar algo com vocês, Renata disse, sua voz voltando a um tom mais suave, mas ainda firme. Quando comecei esta empresa, eu tinha 26 anos, estava grávida de 7 meses. Meu parceiro tinha acabado de me deixar. Eu não tinha família por perto, não tinha rede de apoio, não tinha dinheiro sobrando. Os gerentes a ouviam com atenção total. Essa história nunca tinha sido contada publicamente. Trabalhei até 2 semanas antes do parto. Voltei a trabalhar quando Sofia tinha 3 semanas de vida. Eu a carregava num sling enquanto codificava. Amamentava durante reuniões por videochamada. Fazia apresentações para investidores com olheiras profundas e roupa com manchas de leite. Carla tinha os olhos marejados. Juliana também parecia emocionada. Vocês acham que foi fácil? Renata perguntou, mas não esperou resposta. Não foi. Teve dias que chorei de cansaço. Teve noites que pensei em desistir. Mas continuei porque acreditava no meu trabalho, porque sabia que era competente, porque sabia que merecia aquela chance. Ela pausou, deixando as palavras assentarem. E se naquela época alguém tivesse me julgado só pela minha situação pessoal, me negado oportunidades por ter um bebê, por estar sozinha, por não me encaixar num padrão, eu não estaria aqui hoje. E esta empresa, que emprega 230 pessoas, não existiria. Marcelo finalmente levantou os olhos. Havia vergonha ali. Verdadeira vergonha. Doutora Renata, Ele começou, mas não sabia como continuar. Deixe-me terminar, Marcelo. Renata não foi rude, mas foi clara. Não estou contando isso para ganhar simpatia. Estou contando porque preciso que todos entendam o que está em jogo aqui. Não é sobre mim. É sobre todas as pessoas qualificadas, talentosas, dedicadas, que são descartadas diariamente por motivos que não têm nada a ver com suas capacidades. Ela abriu uma pasta e retirou alguns papéis. Esses são relatos de 3 profissionais que saíram da empresa nos últimos meses. Todos citam o mesmo problema. Sentiram que não eram valorizados, que eram julgados por coisas superficiais, que suas competências reais
Não importavam. Passou os papéis ao redor da mesa. Os gerentes leram em silêncio e as expressões eram de desconforto crescente. Um dos relatos era de Patrícia, uma desenvolvedora brilhante que pediu demissão porque seu pedido de home office 2 dias por semana foi negado com a justificativa de que parecia falta de comprometimento, mesmo ela tendo os melhores índices de produtividade da equipe. Outro era de Fernando, um analista de 52 anos que sentiu que suas ideias eram constantemente desconsideradas em favor de colegas mais jovens, independentemente da qualidade das propostas. O terceiro era de uma estagiária que testemunhou tratamentos diferenciados e decidiu não aceitar a efetivação. Esses profissionais não saíram por salário. Não saíram por falta de desafios, saíram porque não se sentiam respeitados. Renata deixou a informação pesar. E a maioria dessas situações passou de alguma forma pelo Departamento de Recursos Humanos. Roberto, gerente de operações, se manifestou pela primeira vez. Doutora Renata, o que a senhora propõe que façamos? Boa pergunta. Renata assentiu, apreciando a atitude proativa. Primeiro, vamos reestruturar completamente nosso processo seletivo. Entrevistas às cegas na primeira fase, avaliações baseadas em competências reais, não em impressões subjetivas. Treinamento obrigatório sobre vieses inconscientes para todos que participam de contratações. Ela continuou, listando mudança após mudança. Paulo, de TI, tomava notas rapidamente. Juliana, de marketing, acenava concordando. Segundo, vamos criar um canal anônimo de feedback. Quero saber quando algo errado está acontecendo antes que se torne um problema maior. Terceiro, vamos revisar todas as rejeições de candidatos dos últimos 6 meses. Quero identificar talentos que foram descartados injustamente e oferecer novas oportunidades. Os gerentes ouviam atentamente, alguns claramente aliviados com a direção construtiva que a reunião estava tomando. E quarto, Renata pausou e todos sentiram a mudança no ar. Vamos fazer mudanças na liderança do Departamento de Recursos Humanos. O silêncio voltou, pesado, definitivo. Marcelo fechou os olhos. Sabia o que vinha a seguir. Marcelo, preciso conversar com você em particular após esta reunião. Renata disse, sua voz profissional, mas não cruel. Mas acho justo ser transparente com todos aqui sobre a situação. Ela se virou completamente para ele. Seu comportamento ontem não foi um incidente isolado. Foi o reflexo de uma cultura que você tem perpetuado sistematicamente. Olhei seus registros, padrões claros de discriminação. Candidatos excelentes descartados por motivos subjetivos. Oportunidades negadas baseadas em preconceitos pessoais. Marcelo abriu a boca, mas nada saiu. Você tem alguma coisa a dizer? Renata perguntou, dando-lhe a oportunidade de se defender. Ele respirou fundo, tremendo. Eu achei que estava protegendo a empresa, que estava escolhendo os candidatos mais adequados. Adequados segundo qual critério, Marcelo? Porque competência técnica claramente não era o principal fator. Ele olhou ao redor procurando apoio, mas todos os outros gerentes evitavam seu olhar. Eu achei que estava fazendo o certo. E ontem? Renata pressionou, mas não com raiva, com decepção. Quando você me dispensou em 10 minutos, sem nem ler meu currículo completamente. Quando você deixou claro que o problema não era minha qualificação, mas o fato de eu ser mãe solteira. Você achou que estava fazendo o certo? Não. A voz dele saiu baixa, quebrada. Não estava. Você entende a gravidade do que aconteceu? Sim, Marcelo assentiu, os olhos vermelhos. Eu entendo. Renata suspirou. Não havia prazer naquilo. Apenas necessidade. Marcelo, você vai ser desligado da empresa. Essa decisão não é negociável. Ela disse, e embora as palavras fossem duras, o tom permaneceu profissional. Mas vou lhe dar algo que você não deu a muitos candidatos. Uma explicação clara e honesta.
Ela se sentou, criando um momento menos formal. Você tem habilidades técnicas em RH. Conhece processos, sabe fazer triagens, mas esqueceu o mais importante. Pessoas são pessoas. Cada uma com suas histórias, desafios e circunstâncias. E competência não tem cara, não tem estado civil, não tem idade perfeita, não tem situação familiar ideal. Marcelo baixou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo. Espero que você aprenda com isso. Que na sua próxima oportunidade, você trate cada candidato com a dignidade que todo ser humano merece. Que você olhe além das aparências, que você dê chances reais. Ela se levantou novamente. Sua demissão será processada hoje. O departamento jurídico vai explicar os detalhes. Você terá 3 meses de salário como indenização e suporte para recolocação no mercado. Não farei isso da forma cruel que alguns candidatos foram tratados aqui. Os outros gerentes observavam em silêncio absoluto. A lição estava sendo dada não só para Marcelo, mas para todos ali. Alguém tem alguma pergunta? Renata abriu para a sala. Carla levantou a mão timidamente. Doutora Renata, quem vai assumir o RH? Boa pergunta. Vou fazer uma busca externa com o auxílio de uma consultoria especializada. E desta vez eu vou participar pessoalmente das entrevistas finais. Renata sorriu levemente, mas sem disfarces, prometo. Um riso nervoso percorreu a sala, aliviando um pouco a tensão. Mais alguma coisa? Renata perguntou. Paulo, de TI, ergueu a mão. As mudanças nos processos seletivos começam quando? Imediatamente. Hoje mesmo, vocês receberão as novas diretrizes. E na próxima semana começam os treinamentos obrigatórios. Ela olhou para todos novamente. Quero deixar claro, não estou aqui para criar medo. Estou aqui para reconstruir a cultura que se perdeu. Quero que todos trabalhem num ambiente justo, onde o que importa é trabalho, dedicação e competência. Nada mais. Os gerentes começaram a assentir, alguns parecendo genuinamente motivados pela mudança. Reunião encerrada. Marcelo, por favor, fique. O resto pode voltar ao trabalho. Um por um, os gerentes saíram. Alguns olharam para Marcelo com pena, outros com alívio por não serem eles. Carla apertou o ombro de Renata rapidamente, um gesto de apoio silencioso. E então foram só os dois. A CEO e o gerente prestes a ser demitido. O silêncio era ensurdecedor. A porta se fechou. O som ecoou na sala vazia. Renata permaneceu de pé, enquanto Marcelo continuava sentado, os ombros curvados, o rosto escondido entre as mãos. Ela não sentiu prazer naquele momento. Não havia vitória em destruir a carreira de alguém, mas havia necessidade. Necessidade de fazer o certo, de proteger sua empresa, de honrar os valores que construiu. Marcelo, ela disse suavemente. Ele levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas ele não estava mais chorando. Havia algo ali, talvez compreensão, talvez apenas choque. Eu sinto muito, ele disse, a voz rouca. Eu sinto muito mesmo. Renata puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, não na cabeceira como antes. Um gesto que tornava a conversa menos hierárquica, mais humana. Você sente pelo que fez? Ou sente por ter sido descoberto? A pergunta era dura, mas justa. Marcelo levou alguns segundos para responder. No começo, quando a senhora revelou quem era, eu senti vergonha por ter cometido um erro com a pessoa errada. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas agora eu entendo que o erro não foi com quem eu fiz. Foi o que eu fiz. Renata assentiu. Aquilo era um começo. Sabe qual é o problema maior, Marcelo? Você não me tratou mal porque sou negra. Não foi machismo direto. Não foi algo gritante que você poderia identificar facilmente como preconceito. Ele a olhou, confuso. Foi algo mais sutil, mais perigoso. Você criou uma imagem mental do que um profissional competente deveria parecer. E quando alguém não se encaixava nessa imagem, você automaticamente descartava, mesmo que o currículo gritasse competência.
Eu nunca pensei dessa forma, ele admitiu. Eu achei que estava sendo prático, eficiente. E foi exatamente essa mentalidade que causou tanto dano. Renata cruzou os braços, mas não de forma defensiva, era mais reflexiva. Você sabe quantas Renatas existem por aí? Quantas mães solteiras competentíssimas que são descartadas antes mesmo de terem a chance de mostrar seu valor? Marcelo balançou a cabeça. Milhares, talvez milhões. E cada vez que um profissional de RH decide que uma mãe solteira é complicada demais, que uma pessoa mais velha é ultrapassada, que alguém tímido não tem presença de liderança, uma oportunidade é perdida, para ambos os lados. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando você me dispensou ontem, sabe o que doeu mais? Não foi a rejeição em si. Foi perceber que eu construí uma empresa onde pessoas como eu não seriam bem-vindas. Doutora Renata, Deixe-me terminar. Ela se virou. Você me perguntou se eu conseguiria lidar com viagens, reuniões até tarde, disponibilidade total. Sabe quantas viagens internacionais eu fiz nos últimos 5 anos enquanto criava Sofia sozinha? Marcelo ficou em silêncio. 23. 23 viagens para outros países. Fechei contratos na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Sempre voltei a tempo de estar presente para minha filha. Sempre entreguei resultados acima do esperado. Ela voltou para perto dele. Você sabe por quê? Porque mães, especialmente mães solo, são mestres em gestão de tempo, em priorização, em eficiência. Não temos o luxo de desperdiçar minutos. Cada segundo conta, e isso nos torna profissionais excepcionalmente organizados. Marcelo começava a entender a magnitude do que tinha feito. Mas você nunca perguntou sobre isso. Nunca me deu a chance de explicar minha estrutura de apoio, minha organização pessoal, minhas estratégias para equilibrar tudo. Você simplesmente assumiu que eu seria um problema. Eu estava errado, ele disse, e dessa vez soou genuíno. Completamente errado. Sim, estava. Renata concordou sem hesitação. E agora vou te contar algo que talvez te ajude no futuro. Ela pegou sua bolsa e retirou uma foto. Mostrou para Marcelo. Era ela, 10 anos mais jovem, segurando um bebê ao lado de um prêmio empresarial. Essa foto foi tirada quando recebi o prêmio de empreendedora do ano. Sofia tinha 6 meses. Eu estava amamentando nos bastidores entre uma apresentação e outra. Meu vestido tinha uma mancha que consegui esconder com o blazer. Marcelo olhou a foto em silêncio. Ninguém via isso. Ninguém via a mãe exausta. Eles viam a empresária de sucesso. Porque eu não dei a eles motivo para duvidar da minha competência. Ela guardou a foto. Mas ontem, quando apareci de forma simples com minha filha, você só viu os obstáculos. Não viu as possibilidades, não viu a força que é necessária para chegar numa entrevista naquelas circunstâncias e ainda assim manter a postura profissional. Como a senhora consegue? Marcelo perguntou e parecia uma pergunta honesta, não retórica. Conseguir o quê? Fazer tudo isso. Ser CEO, ser mãe, lidar com tudo sozinha. Renata sorriu, mas era um sorriso cansado. Você acha que eu não me pergunto isso todo dia? Você acha que não tem noites que eu desabo no sofá depois que Sofia dorme e me pergunto se estou fazendo tudo certo? Pela primeira vez, Marcelo viu a vulnerabilidade por trás da armadura profissional. A diferença é que eu não deixo as dúvidas me paralisarem. Eu acordo no dia seguinte e faço o que precisa ser feito. E quando alguém duvida de mim, eu provo que estão errados. Não com palavras, com resultados. Ela respirou fundo. Mas nem todo mundo tem essa chance, Marcelo. Nem todo mundo chega na posição de poder que eu cheguei. A maioria das mães solteiras, das pessoas que não se encaixam no padrão esperado, simplesmente são descartadas. E nunca têm a oportunidade de mostrar do que são capazes. O silêncio preencheu a sala novamente. Eu vou ser demitido. Marcelo disse, não como pergunta, mas como constatação. Sim. Renata não mentiu. Você vai.
Eu mereço. Sim, merece. Ela concordou, mas sua voz não era cruel, era verdadeira. Mas isso não significa que sua vida acabou. Significa que você tem a oportunidade de aprender, de crescer, de se tornar alguém melhor. Marcelo limpou o rosto com as mãos. O que eu faço agora? Agora você vai para casa, vai pensar sobre tudo isso, vai refletir sobre quantas pessoas você pode ter prejudicado sem perceber. E então vai decidir que tipo de profissional você quer ser daqui para frente. Ela pegou uma pasta sobre a mesa. Aqui estão todos os documentos da sua demissão, 3 meses de salário, carta de recomendação focada em suas habilidades técnicas, suporte para a recolocação. Eu não vou te destruir, Marcelo, mas também não vou fingir que o que aconteceu não foi grave. Ele pegou a pasta com mãos trêmulas. Doutora Renata, obrigado. Pelo quê? Ela pareceu genuinamente surpresa. Por não me humilhar, por explicar, por me dar uma chance de entender. Ele se levantou. A senhora poderia ter me destruído na frente de todos. Poderia ter me tratado da forma que eu tratei tantas pessoas. Mas não fez. Porque eu não sou você, Renata disse simplesmente. E porque quebrar o ciclo significa ser diferente, não repetir os mesmos erros. Marcelo assentiu, engolindo seco. Caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Eu vou aprender com isso, prometo. Espero que sim, Renata disse. Porque se houver um próximo emprego, uma próxima oportunidade, você vai estar do outro lado da mesa. E talvez seja você quem precise dessa chance, dessa compreensão, desse olhar que vai além das aparências. Ele saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou suavemente. Renata ficou sozinha na sala de conferências. Sentou-se novamente, sentindo o peso da manhã sobre os ombros. Não havia triunfo. Não havia sensação de vingança satisfeita. Havia apenas a certeza de ter feito o necessário. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carla. Você está bem? Precisando de algo? Renata sorriu. Respondeu. Estou bem. Obrigada por perguntar. Então digitou outra mensagem, dessa vez para Lucas, assistente de Marcelo. Preciso que você assuma temporariamente o RH. Confio em você. Vamos conversar sobre as novas direções. A resposta veio rápida. Será uma honra, doutora Renata. Ela guardou o celular e olhou pela janela mais uma vez. A cidade continuava se movendo lá embaixo. Pessoas indo e vindo, cada uma com sua história, suas lutas, suas vitórias invisíveis. E naquele momento, Renata renovou seu compromisso. Não apenas de fazer sua empresa crescer, mas de fazer crescer da forma certa, respeitando cada pessoa, dando chances reais, olhando além do superficial, porque no final era disso que se tratava: justiça, dignidade, oportunidade para todos. A notícia se espalhou pela empresa em minutos. Marcelo tinha sido demitido. A CEO tinha aparecido pessoalmente. Algo grande tinha acontecido. Lucas foi chamado ao escritório de Renata logo após a reunião. Lucas, preciso da sua ajuda. Quero que você revise todos os currículos rejeitados nos últimos 6 meses. Procure candidatos qualificados que foram descartados por motivos subjetivos. Entendido, doutora Renata. E a partir de agora, todo o processo seletivo terá a primeira fase às cegas, sem nomes, sem fotos, apenas competências. Lucas sorriu. Isso é justo. Deveria sempre ter sido assim. Às 14h, um e-mail foi enviado para toda a empresa anunciando mudanças importantes. Novo processo seletivo, treinamentos obrigatórios, canal anônimo de feedback, reestruturação do RH. A reação foi imediata. Nos corredores, funcionários comentavam, alguns animados, outros céticos, mas todos atentos. No final do dia, Lucas voltou com um laptop. Doutora Renata, encontrei 17 candidatos altamente qualificados, descartados por motivos questionáveis. Renata percorreu a lista. Parou em um nome. Amanda Cristina. Rejeitada 3 vezes.
sempre com comentários vagos, mas o currículo é impecável. MBA, certificações internacionais, 10 anos de experiência. Exatamente. O problema nunca foi competência. Liga para ela, agora. Lucas discou. Colocou no viva voz. Alô? Amanda Cristina? Aqui é Lucas do RH da Tech Solutions. Estou com a CEO Renata Silva. Silêncio. Depois. É trote? Renata se aproximou. Não é trote, Amanda. Vim pedir desculpas. Você aplicou 3 vezes aqui e foi injustamente rejeitada. O problema não era você. Era nosso processo. A voz do outro lado tremeu. A senhora está me pedindo desculpas? Sim, e oferecendo uma entrevista justa. Você ainda procura oportunidades? Estou, sim. Então nos vemos quinta-feira. Quando desligaram, Lucas estava sorrindo. Isso foi incrível. Foi justo, Renata corrigiu. Quero que entre em contato com todos dessa lista. Todos merecem uma segunda chance. Seu celular tocou. Era Sofia. Mãe, como foi seu dia? Foi intenso, amor, mas foi bom. Você conseguiu ajudar as pessoas? Renata sorriu. Consegui, sim. Então foi um ótimo dia. Depois de desligar, Renata ficou olhando pela janela. O sol se punha sobre a cidade. Justiça tinha sido feita, não da forma vingativa, da forma certa. Marcelo perdeu o emprego, mas ganhou uma lição. Amanda e outros 16 candidatos teriam uma nova chance. A empresa teria uma cultura melhor. Não era perfeito, mas era justo. E justiça era o melhor tipo de vitória. 3 semanas depois, a empresa estava diferente, não externamente. As paredes continuavam as mesmas, os móveis idênticos. Mas havia algo no ar, uma energia nova, uma sensação de que as coisas finalmente estavam nos trilhos certos. Amanda começou na segunda-feira seguinte à sua entrevista. Renata fez questão de estar presente no primeiro dia dela. Bem-vinda à equipe, Amanda. Renata a cumprimentou pessoalmente na recepção. Amanda estava nervosa, mas radiante. Obrigada, doutora Renata. Ainda não acredito que estou aqui. Você sempre mereceu estar aqui. Só demorou para recebermos alguém que soubesse enxergar isso. Lucas, agora oficialmente promovido a gerente de RH, mostrou o escritório para Amanda. Apresentou a equipe, explicou os projetos. E pela primeira vez em muito tempo, o processo pareceu genuinamente acolhedor. Dos 17 candidatos que haviam sido injustamente rejeitados, 9 aceitaram retornar para novas entrevistas. 5 foram contratados. Os outros 4 já tinham se estabelecido em outras empresas, mas agradeceram pela oportunidade e pelo reconhecimento do erro. Os treinamentos sobre vieses inconscientes começaram na 3ª semana. Todos os gerentes participaram. No início, alguns estavam defensivos, achavam que não precisavam, que já sabiam tudo aquilo. Mas conforme as sessões avançavam, algo mudava. Pessoas começavam a reconhecer padrões em si mesmas, preconceitos que nem sabiam que tinham, julgamentos automáticos que faziam sem perceber. Carla foi uma das que mais se engajou. Eu olhei para trás e percebi quantas vezes julguei alguém pela primeira impressão. Quantas ideias boas eu pode ter perdido por achar que sabia quem tinha potencial só de olhar. Paulo, de TI, teve uma revelação similar. Sempre achei que contratava pela competência, mas quando parei para analisar, vi que minha equipe era toda parecida comigo. Mesma idade, mesmo perfil, mesmos hobbies. Eu estava contratando clones, não diversidade. As mudanças começaram a aparecer nos números. A taxa de rotatividade caiu. As avaliações internas de satisfação subiram. Candidatos começaram a elogiar o processo seletivo nas redes sociais. Fiz entrevista na Tech Solutions e foi a experiência mais justa que já tive. Fui avaliada pelo que sei, não por quem sou. Finalmente, uma empresa que entende que meritocracia de verdade significa olhar competência, não aparência. A reputação da empresa no mercado melhorou. Talentos que antes ignoravam as vagas começaram a se candidatar.
Um mês após os acontecimentos, Renata convocou outra reunião com todos os gerentes, mas dessa vez a atmosfera era completamente diferente. Quero agradecer a cada um de vocês, ela começou. Sei que mudanças não são fáceis, sei que alguns estavam céticos no início, mas vocês abraçaram o processo e os resultados falam por si. Ela projetou gráficos na tela. Satisfação dos funcionários. Subiu 23%. Qualidade dos candidatos aumentou significativamente. Diversidade nas contratações. Finalmente, refletia a sociedade real. Mas o mais importante não está nos números, Renata continuou. Está nas histórias. Amanda me disse que pela primeira vez em anos, sente que seu trabalho é valorizado de verdade. Não apesar de quem ela é, mas pelo que ela entrega. Recebi um e-mail de um funcionário que estava pensando em pedir demissão. Ele disse que as mudanças o fizeram acreditar novamente na empresa, que agora sente que tem voz. E recebi também. Ela pausou, a voz ficando levemente emocionada. Recebi um cartão da mãe de uma candidata que foi contratada. Ela agradeceu por darmos uma chance para a filha, que tinha sido rejeitada em 15 empresas por ser mãe solo. A sala estava em silêncio, mas era um silêncio bom, de reflexão, de orgulho compartilhado. Isso é o que construímos aqui, Renata disse. Não é só uma empresa de tecnologia. É um lugar onde pessoas são respeitadas, onde competência é o que define oportunidades, onde todo mundo, independente de sua história, pode mostrar seu valor. Ela olhou ao redor, fazendo contato visual com cada pessoa. E quero que vocês levem isso para suas vidas, para outras empresas se saírem daqui um dia, para suas famílias, para a sociedade, porque mudança real começa pequena. Começa com cada um de nós decidindo ser justo, ser empático, ser melhor. Juliana levantou a mão. Doutora Renata, o que aconteceu com o Marcelo? Alguém sabe? Renata assentiu. Sei, sim. Ele me ligou há 2 semanas. Todos se inclinaram para a frente, curiosos. Disse que conseguiu um novo emprego, numa empresa menor, e que aplicou tudo que aprendeu aqui. Disse que está tentando ser diferente, melhor. E a senhora acredita nele? Paulo perguntou. Acredito que pessoas podem mudar quando realmente querem. O tempo vai dizer se o Marcelo quis de verdade. Mas dei a ele a chance de tentar. Assim como dei a Amanda. Assim como dou a todos vocês, todos os dias. A reunião terminou com um sentimento coletivo de propósito renovado. Naquela noite, Renata voltou para casa mais cedo que o normal. Sofia estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Mãe, você chegou cedo. Cheguei, amor. Terminei tudo o que precisava por hoje. Conta uma coisa do seu trabalho, Sofia pediu, como sempre fazia. Renata se sentou ao lado da filha. Sabe quando você vê alguém sendo injusto na escola e você fica brava? Sim, tipo quando o Pedro não deixou a Maria jogar só porque ela é menina. Exatamente. Pois então, às vezes, os adultos fazem isso também. Não deixam as pessoas mostrarem o que sabem fazer por motivos bobos. Isso é chato, é muito chato. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente pode mudar isso. Pode criar regras melhores, pode ensinar as pessoas a serem mais justas. Sofia pensou por um momento. Foi isso que você fez no trabalho? Foi. Você é legal, mãe. Renata sorriu abraçando a filha. Você também é, meu amor. E um dia, quando for grande, quero que se lembre disso. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. E nunca faça outra pessoa sentir pequena. Todo mundo merece respeito. Todo mundo merece uma chance justa. Prometo, mãe. Mais tarde, quando Sofia já dormia, Renata se sentou no sofá com uma xícara de chá. Pensou em tudo que tinha acontecido. Na entrevista humilhante. Na decisão de confrontar o problema. Nas mudanças implementadas. Nas vidas afetadas. Não tinha sido fácil. Nunca era. Mas tinha sido necessário. E tinha sido certo. Seu celular vibrou.
Era uma mensagem de Amanda. Doutora Renata, só queria agradecer novamente. Hoje apresentei meu primeiro projeto e foi aprovado. Me sinto vista pela primeira vez em anos. Obrigada por acreditar em mim. Renata digitou de volta. Eu não acreditei em você, Amanda. Eu apenas enxerguei o que sempre esteve lá. Continue brilhando. Guardou o celular e olhou pela janela. A cidade dormia lá fora. Milhares de pessoas, cada uma com sua história, seus desafios, seus sonhos, e em algum lugar naquela imensidão havia outras Renatas, outras Amandas, outros Marcelos, todos aprendendo, todos crescendo, todos tentando ser melhores. A história que começou com uma entrevista humilhante terminou com uma lição poderosa. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca subestime ninguém pelas circunstâncias. E sempre, sempre, dê às pessoas a chance de mostrarem quem realmente são. Porque no final, competência não tem cara, não tem idade perfeita, não tem situação familiar ideal. Competência é simplesmente competência. E todos merecem a chance de provar a sua. Essa era a lição. Essa era a justiça. Esse era o recomeço. E essa era apenas a primeira de muitas histórias de pessoas que não desistiram, que não se curvaram, que continuaram acreditando no próprio valor, mesmo quando o mundo insistia em dizer o contrário. Porque no fim, a vitória mais doce não é provar que os outros estavam errados sobre você. É provar para si mesmo que você sempre esteve certo. Nunca deixe que o julgamento de alguém defina seu valor. Sua competência não precisa de validação externa para existir. E quando você chegar onde merece estar, lembre-se, use seu poder para abrir portas, não para fechá-las. Porque justiça não é vingança. Justiça é dar à próxima pessoa a chance que você gostaria de ter tido. Essa história nos mostra que competência não tem cara, estado civil ou idade perfeita. Quantas vezes você já viu alguém ser descartado ou subestimado só por causa das aparências? Conta nos comentários a sua experiência. Eu vou ler todas. E se você acredita que todo ser humano merece respeito e oportunidade justa, deixa o like agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e faz a gente levar mais histórias como essa para o mundo.